Olá. O presidente Michel Temer revogou o decreto que extinguia a Reserva Nacional do Cobre Associados, a RENCA. Mas isso não significa que o tema mineração saiu da pauta. Estão em análise no Congresso 3 medidas provisórias que mudam as regras do setor e que preocupam ambientalistas, trabalhadores e empresários. O Expressão Nacional entra nesse debate e eu recebo hoje o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Marcos Dalfabro, pesquisador do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. O diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, Vitor Bica. E o deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais. Boa noite, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite para esse debate. Deputado Leonardo Quintão, eu começo pelo senhor. O senhor foi relator de uma proposta de fazer uma grande mudança no Código de Mineração aqui na Câmara dos Deputados, relator de uma comissão especial. E eu vi recentemente uma declaração sua dizendo que, apesar de serem 3 medidas provisórias, as mudanças propostas pelo governo são mudanças ainda muito tímidas em relação ao que poderia ser feito. Então, eu queria saber 2 coisas do senhor. O que o senhor acha que falta de principal nessas 3 medidas provisórias e o que aconteceu no parlamento que o resultado da comissão especial não chegou aí a plenário, não chegou a ser votado? Sim, primeiro a comissão especial nós trabalhamos muito. À época o governo mandou um projeto de lei com urgência constitucional, mas depois tirou a urgência constitucional e pediu que eu fizesse o relatório em 90 dias. E assim foi feito. Eu andei, Maristela, em 22 estados. Recebemos aqui na Câmara 92 entidades, Edmilson. Pará, por exemplo, eu fui 3 vezes e apresentei o relatório. Mas o presidente, à época, e quem coloca em votação, Bica, é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara foi pressionado de vários lados, né? Inclusive por parte do governo, que não queria votar o projeto mais, porque o governo queria pegar o DNPM e apenas criar uma agência inexistente, sem dar estrutura, uma agência que não equiparava os cargos que tinham de departamento para a agência, e nós corrigimos o que o governo fez. E também nós pegamos o Código de Mineração e fizemos o que o governo não tem habilidade de fazer, que o parlamento tem. Nós debatemos com todo o setor mineral e fizemos um relatório onde nós criamos uma agência dentro da lei das agências. Uma agência onde o servidor ele tinha equiparação salarial com o servidor das agências. Pegamos uma agência onde não tinha um DNPM hoje, que o doutor Bica vai falar aqui, que não tem estrutura nenhuma de trabalho, né? Realmente eu vejo e a nossa luta é dar estrutura para o departamento e dar estrutura para a agência. Então nós corrigimos o que o governo não pôde fazer, fizemos um relatório atual, a lei. Nós pegamos tudo que é de bom no mundo e colocamos na lei e tudo que não funciona no país, nós corrigimos. Para tanto, nós fizemos um projeto onde também os royalties da mineração, que é a CEFEM, né, que é a compensação, os municípios impactados pela mineração ficariam com 10%, que hoje só o município minerador fica com o royalties da mineração. E o município que recebe todo o impacto, que são quase 100 municípios, eles não recebem nada, eles recebem só a parte ruim da mineração. Fizemos o projeto e colocamos à disposição de votação, né? E o presidente, à época, nunca colocou na pauta para ser votado. Então, isso tem que ser perguntado para o presidente. Nós fizemos o projeto e agora o governo acerta em mandar a medida provisória, mas, mais uma vez, o governo fez modificações tímidas, da qual agora o parlamento, nós vamos poder contribuir com a proposta do governo. Eu sou relator da agência e nós vamos criar uma agência que exista. Porque o que o governo mandou, realmente foi trocando o departamento, criando a agência e realmente no embate interno do governo com o Ministério do Planejamento, o Ministério de Minas e Energia fica impedido de fazer isso. E eu entendo, porque não cabe o Ministério brigar para esse espaço. Agora, o parlamento, deputado Edmilson, tem a obrigação de colocar uma agência fortalecida, valorizando os servidores e, principalmente, Maristela, uma agência que pode executar a lei. Porque o Brasil é um país do mundo que tem as melhores leis, mas as nossas leis, muitas vezes, são inexequíveis, porque não dá estrutura para o órgão governamental executar essa lei. E, nesse caso,
nós vamos dar essa estrutura para que o departamento se torne uma agência, mas uma agência com orçamento para executar as suas tarefas. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da transformação do DNPM em agência, mas eu queria entrar, já que a gente está numa questão econômica no Brasil tão difícil, eu queria entrar um pouco na questão dos chamados royalties da mineração, né? Eu quero ouvir Vitor Bica, o diretor-geral do DNPM. Uma das coisas que foi dita em algumas reuniões do pessoal da área de mineração é que esse aumento das alíquotas, existem alíquotas que, por exemplo, né, o ouro passou de 1% para 2%, dobrou, né, o diamante de 2% para 3%, o ferro, que hoje é 2%, pode variar de 2% e 4%. Né? E os empresários do setor estão alegando que esse aumento de alíquotas pode inviabilizar os investimentos que eles estavam prevendo de cerca de 18 bilhões de dólares. Até que ponto, na sua avaliação, isso pode efetivamente acontecer ou até que ponto isso é, vamos dizer assim, cheadeira do empresariado? Bom, na verdade é evidente que para o empresário todo e qualquer aumento de encargos traz consigo uma rejeição de plano, né? Mas a grande mudança que se fez na proposta, que está aqui no Congresso, é a mudança da base de cálculo, Sim. que deixa de ser incidência sobre o faturamento líquido e passa a ser sobre o faturamento bruto. Todas essas propostas que foram encaminhadas ao Congresso via medida provisória, elas foram, em sua grande maioria, pinçadas do relatório do deputado Leonardo Quintão, no sentido de que o governo reconheceu esse esforço que foi feito pelo Congresso, de debates, de interação com a sociedade, e se aproveitou aquilo. Por exemplo, o minério de ferro, a banda, foi pensada à época exatamente como um mecanismo, né, para corrigir e aumentar a arrecadação, quando os preços do minério estivessem mais atraentes, mas também que não inviabilizasse a mineração quando o preço estivesse mais baixo. Então, por isso, o mecanismo de banda, para ser mais justo, especialmente com as pequenas empresas. Agora, essa mudança da base de cálculo não aumenta ainda mais essa questão? Ela tende a simplificar o procedimento de arrecadação e traz consigo um aumento. Essa também é uma... Em relação às alíquotas, na verdade, houveram várias emendas às medidas provisórias, muitas delas bastante interessantes, e algumas que propõem até adequações de alíquota, né? O caso do diamante, por exemplo, o diamante ele estava sendo pautado pela alíquota de 0,2%, que era uma alíquota para atividade de garimpo, né? E hoje nós temos uma mina mecanizada no estado da Bahia, que é a primeira mina em kimberlito do país, né? Então, na verdade, passou de 0,2 para 3, porque estava se imaginando que o processo industrial também teria uma alíquota de 0,2, né? Então, é preciso fazer um ajuste em muitas das coisas, e as contribuições que chegaram via emenda são realmente muito interessantes, e certamente o Congresso aqui vai lapidar a proposta do governo. Então, para esclarecer você de casa que está assistindo, as emendas a que se refere o presidente do DNPM é o seguinte: as medidas provisórias, ao chegarem ao Congresso Nacional, elas vão para uma comissão mista, uma comissão especial formada por deputados e senadores, que analisa a medida provisória e ali podem ser apresentadas emendas, e todo esse conjunto, o relatório feito a partir daí, vai para a avaliação primeiro da Câmara e depois do Senado Federal. Marcos Dal Fabbro, ainda falando sobre a questão das alíquotas, os empresários estão alegando também que o aumento das alíquotas e da base de cálculo, como bem lembrado, dificultaria a competitividade do Brasil em relação a países como a Austrália e a Índia, que também são produtores de minério e que estão bem mais perto da China. Então, junta-se a isso tudo a nossa dificuldade logística que o Brasil tem, né? Qual é a sua avaliação em relação a isso? Olha, boa noite primeiro, Estela, né, todos que estão aqui. Do que a gente tem acompanhado e analisado e estudado, né, a compensação que o Brasil tem recebido, né, no decorrer de sua história, ela está muito aquém do que ocorre mundialmente, né? Ou seja, o que está sendo feito é um ajuste, né, para que isso esteja equiparado, inclusive, a outros níveis de outros países produtores. Então, me parece que é incerta essa avaliação do empresariado, né, em trazer, olha, em aumentando a alíquota aqui no país, eu vou ter um problema de competitividade com outros países, uma vez que isto
que a alíquota dos países é muito maior que estabelecida no Brasil. Acho que a discussão até é que se isso pudesse ser até maior do que foi efetivamente apresentado, porque nós estamos tratando aqui de recursos que são não renováveis, ou seja, as riquezas minerais que o país dispõe, elas têm que ser pensadas de uma forma estratégica, daqui para 100, 200, 300 anos para as futuras gerações. Ao a gente sacar desses recursos e o Estado, a partir da compensação, né, via royalties, via CEFEM, né, participar da renda da mineração, esse é o debate que tem toda a sociedade. Né? Então, se o empresariado está apontando que há dificuldades de competitividade, essa é uma análise que tem que ser feita, mas não colocar tudo a cargo da CEFEM. A CEFEM é a oportunidade do Estado brasileiro e da sociedade participar da renda mineral. Né? Então, acho que é uma demanda legítima, né, do Estado brasileiro e da sociedade, porque a sociedade quer ver esses recursos sendo aplicados no desenvolvimento das localidades, inclusive. Né? Então, a gente avalia que essa ampliação da alíquota, ela é bem-vinda, ela é necessária, inclusive, né? Em que pese uma discussão importante de como esses recursos são aplicados na ponta. Na distribuição disso para municípios, para estados, para o próprio governo federal, como é que esses recursos são revertidos no desenvolvimento efetivo das comunidades e das localidades. Né? É esse o debate que a Fundação Getúlio Vargas, a partir dos Centros de Estudos em Estudabilidade, faz. Olhando para o desenvolvimento local, como esses recursos efetivamente vão promover o desenvolvimento da região. Porque a gente sabe que a atividade mineral, ela é finita. Em um determinado momento, ela termina. E as localidades ficam, muitas vezes, na dependência daquela atividade econômica. Como é que a CEFEM e outros mecanismos, né, podem diversificar, por exemplo, a cadeia produtiva numa região, para que essa dependência não seja tão forte? Exatamente. Como é que a CEFEM entra viabilizando ciência e tecnologia, para, inclusive, ajudar na competitividade que os empresários estão pautando? Né? Como é que a CEFEM entra na pesquisa mineral? Né? Viabilizando, inclusive, o serviço da futura agência. Né? Não Acho dá, que esse por exemplo, para adotar política populista com dinheiro de minério que acaba, o minério acaba e não tem renovação. Né? Então, não dá para, inclusive, comprometer gastos futuros com base nisso. É uma discussão fundamental. Deputado Edmilson Rodrigues, o Marcos Fábio falou sobre a questão da distribuição dos recursos. Né? Hoje, o regime de partilha são 12% para a União, 23% para os estados de origem da extração e 65% para os municípios onde há extração. O senhor é de um estado que é produtor de minério, né, assim como o deputado Leonardo Quintão, e já existe uma discussão aqui na comissão especial em relação à distribuição de parte desses recursos para aqueles municípios onde não se dá a extração, mas que são municípios que são afetados. Ou como consequência da exploração propriamente dita, ou como consequência do adensamento demográfico que acontece ali naquela região. O senhor acha que precisa ser mais bem pensada essa distribuição desses recursos? Com certeza. Nós, por exemplo, possivelmente produziremos petróleo no Pará. Há pesquisas. No entanto, não estamos longe de ser grandes produtores, né? O Amazonas, sim, né? Tem uma plataforma funcionando há algum tempo, né? Então, veja só, para ser coerente, eu acho que os royalties do petróleo são do povo brasileiro, é território nacional. Não é? Então, não é justo que apenas alguns municípios recebam os benefícios quando há benefícios da exploração mineral. Não é? Porque muitas vezes nós temos uma lei Candir. Então, olha o que ocorre. Tem 207 milhões de brasileiros. A maioria muito pobre. Nós temos nióbio, ouro, petróleo, todo tipo de minério. A água e temos a areia e o quartzo. Alguns, inclusive, ligados à construção civil, têm aspectos positivos da medida provisória 789. No caso que estabelece as alíquotas para a cobrança da CEFEM, né? A compensação financeira, né? Pela exploração dos recursos minerais. Então, há de se compensar o povo brasileiro. Não é justo que uma empresa brasileira ou uma empresa canadense que vai extrair o ouro no Xingu com a Belusan retire toneladas e toneladas do ouro,
mande para outros países exporte, não pague 1 centavo de ICMS exportação, porque a Lei Candir diz que é 0, e ao mesmo tempo não queira deixar nada para quem é dono dos recursos. Ele não tem como extrair ouro em outro local, a não ser onde há mina. Então, se a mina é nossa, ela tem que ter um retorno para o desenvolvimento local. Então, eu acho que houve avanços, mas nós teremos que avançar mais. Porque o padrão é Índia. Se for Índia e Austrália, já tem a nos ensinar. Então, esse argumento de que vamos perder poder de concorrência é falso. Mas nós temos que nos comparar, por exemplo, com Estados Unidos e Canadá. E até alguns países europeus, porque minério é no mundo inteiro. Nem todo mundo tem os minérios que nós temos. O nióbio, por exemplo, é possível que 99% seja em Minas Gerais e na Amazônia. Os Estados Unidos produzem, quiçá, menos de 1%. Agora, ao lançar um míssil, um foguete para levar ao espaço 2, 3, 5 toneladas com um satélite, está precisando de ligas leves e resistentes. Que é o que dá, o nióbio faz ao ferro, né? É justo, então, aumentar de 2% para 3%? Eu acho que é pouco justo. Um produto que só nós temos. Por que, então, vender assim, barata? Que paguem um royalty mais justo para compensar os estragos, até que outros minérios não conseguem compensar, com alguns produtos que são mais raros. Agora, deputado, a questão do nióbio, eu estava lendo um pouco sobre isso, e, salvo engano da minha parte, aí, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Existem minerais alternativos ao nióbio, e a conta que se faz é, em se aumentando muito o preço do nióbio, vale mais a pena usar esses outros minerais, mesmo que no maior volume. Então, assim, é um custo... Mas o Marcos falou. É um ponto de equilíbrio difícil, não é isso? A fórmula do futuro é o seguinte, são recursos não renováveis. Não é? Aí não dá para brincar com o futuro. Mesmo assim, quais são as ligas? Se eu trabalho com aço, a indústria siderúrgica, eu preciso do manganês. Olha o que ocorreu com o Amapá. Getúlio Vargas ligou para o Barata, ex-governador do Pará, e disse: a ICOME vai explorar, uma empresa norte-americana. Pô, não, pode mandar, vamos conversar? Não, você não está entendendo. Criamos o território do Amapá, hoje Estado, e já está determinado, de cima para baixo. 50 anos para exploração. Em 40 anos, até menos, 39, 38, eu acho. A ICOME disse tchau, tchau, tchau. Aí aquela escola, o hospital, a vila para os operários, abandonada, cidades fantasmas. E os Estados Unidos produzem manganês. O nosso manganês, que deixou um buraco de verdadeiras montanhas extraídas ao longo de 4 décadas, sabe onde está? Estocado em áreas litorâneas norte-americanas. Estocado. Por quê? Porque é recurso estratégico. A indústria siderúrgica, algumas ligas têm que ter o manganês. Aí os babacas brasileiros abriram mão de uma das minas. Virou um grande buraco. A pobreza, a destruição de povos inteiros, indígenas, comunidades inteiras. Só atraso, 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 miséria, miséria, violência contra a criança. E eles rindo das nossas caras. Quer ver uma coisa? Quando os japoneses tinham a bandeira instalada em Barcarena, no complexo de alumínio, defronte de Belém, e lá na Serra dos Carajás, nós exportávamos, em 89 mais ou menos, 1989, 250 mil toneladas dia. É muito. Multiplicou-se por 6 ou 7 hoje. Ou seja, o buraco está sendo cavado mais rapidamente. Cada draga sobe com 46, 50 toneladas. Poucos trabalhadores, pouquíssimos, para operar algumas máquinas que trabalham em turnos de 6, 4 turnos, dia e noite. Aí, em 89, quando eu visitei, me autorizaram, eu era deputado estadual, dizia assim mesmo, temos mais de 400 anos para explorar o minério de ferro em Carajás. A intensificação foi tão grande que hoje nós não temos nem 80 anos mais. Então, aquela altura, a gente dizia assim,
É 89 é o tempo que Cabral, para trás, chegou no Brasil e descobriu o Brasil. Só que agora nós não temos mais nem um século. O meu neto, João Pedro, que faz aniversário hoje, me desculpa a minha ausência. Parabéns, João Pedro. Não mais verá, não terá possibilidade de visitar como eu, terá acabado quando for um idoso. Então, veja só, recursos não renováveis são patrimônio de todo o povo brasileiro, deve ser socializado os ganhos para todos. Naturalmente, quem sofre maior impacto tem que ser mais favorecido com os royalties, mas todo o povo deve ser beneficiado. O diretor do NTM parece que quer falar sobre isso. Eu só queria isso. aproveitar o gancho da fala do deputado Edmilson para comentar que esse período que ele fez referência à exploração da ICOME no território do Amapá, lá a família Antunes desenvolveu um mega projeto de mineração. Inclusive, com dados que nos surpreendem pelos indicadores. Por exemplo, a natalidade infantil era 3 vezes menor do que a natalidade da Suécia. Os indicadores lá da Serra do Navio eram melhores do que São Paulo e Rio de Janeiro. O patriarca lá da família tinha um irmão que era médico, levou o irmão, montaram hospitais, construíram hidrelétricas, tinham programas de compra dos produtos dos ribeirinhos para alimentar o pessoal da indústria. Então, quer dizer, isso nos leva a uma reflexão, né? Que a mineração ela pode gerar o desenvolvimento, agora o Estado tem que também dar continuidade. E aí eu resgato a fala do Marcos ali. Quer dizer, qual o espírito da CEFEM? É criar no município um ambiente favorável a que se desenvolvam outras atividades, que venham no futuro, como o mineral é finito, a substituir aquele tipo de atividade enobrecendo. Mas é efetivamente só uma ponderação, assiste, né, Vitor Hugo? O que a gente verifica nas regiões que passam por essa mineração ou de outras grandes obras, né? A gente tá, por exemplo, vindo recentemente de uma experiência intensa em Belo Monte com hidrelétrica, né? Os impactos, em geral, de grandes obras, né? Inclusive, vou fazer uma propaganda que se permite, Maristela, né? O GV lançou uma publicação, Grandes Obras na Amazônia, né? Em participação em cooperação com o UFC, né? Que é o braço do Banco Mundial que financia o setor privado, né? Ou seja, a gente tem olhado para esses grandes investimentos e feito um debate. Essa é uma contribuição. Bom, em que a vinda de inúmeros trabalhadores, suas famílias e comércio, ou seja, a oportunidade a bandeira da oportunidade está sendo acenada no momento da instalação. A demanda enorme sobre a prefeitura, saúde, educação. Deixa eu fazer uma pergunta para você exatamente nessa linha. Saúde, educação, habitação, dentre outras. Ou seja, a pressão é monumental no investimento, por exemplo, de Belo Monte foi 35 bilhões de reais. O caso de Mariana, que a gente acabou de assistir, não é? A capacidade de resposta a um desastre daquele, em que medida os projetos de mineração são capazes, inclusive, de preparar o município para uma situação, então, um desastre daquela natureza. Olha só, a medida provisória 790, ela elimina a exigência de licença concedida pela prefeitura do município. Parte da ideia de que o poder concedente é a União, então a União concede, o município não tem participação nisso. Aí vem a minha pergunta exatamente em relação ao que você está falando. Essa é uma outra discussão As pessoas importante. moram nos municípios e é o prefeito que, em última instância, que vai ter que administrar os problemas de saúde, educação, de mobilidade, todos os problemas lá. O deputado Edmilson pontuou isso, né? Isso. Bom, como é que a sociedade participa efetivamente dessas decisões? Marcos, O fato... Eu só queria fazer uma pequena correção, Marcelo, se me permite. Por favor. Na verdade, o licenciamento da prefeitura, que está previsto na medida provisória, ele diz respeito tão somente aos agregados. Porque no regime Agregados para a construção anterior, civil. Então, a areia, a brita, a cerâmica vermelha, eles, no passado, eles dependiam da licença do prefeito municipal. E não vai precisar mais. Não, porque o bem é da União. Então, esse Pois é, mas aí vem a licenciamento... pergunta. O bem é da União, mas está no município e a exploração daquilo vai resultar em algo mas no só para município. agregados. Mas o gancho que eu ia pegar nessa fala, embora tenha Vai dar um prejuízo. a manifestação aqui do diretor do DNP. departamento, né?
em Da função do agência licenciamento, agora, né? pode deixar de ser a agência agência, de né? novo. Que estava ali a medida provisória, estava valendo a Mas lei, né? já foi criada ou Já, está prevista não, a não. criação? A medida provisória A medida provisória Não, mas tem às que vezes, ser às imediato, vezes, né? não, das vezes a medida provisória Mas ela prevê cai. que vai, que então, depois de 6 Sim, meses, uma sim. data, é isso mas que eu no caso- pergunto. Mas enfim, mas a participação da sociedade nessas definições, ela também é uma discussão muito relevante, né? Ou seja, Nós vamos ter o debate na Câmara, né? Tudo isso aí vai ser debatido aqui na Claro. Câmara, né? a União, lógico, por estar na Constituição, né, que os bens minerais, né, são da União, ou seja, são da sociedade, a oportunidade do debate da legislação, ou seja, como você prepara o setor mineral para que responda, inclusive, o que a Constituição está garantindo, que as reservas minerais são bens da sociedade. Como é que você faz toda essa participação? Como é que você ouve os municípios, como você ouve as comunidades em função dessas atividades? Ou seja, chega-se, identifica-se que há uma mina e o caminho é a sua lavra. Há outras oportunidades naquela região, há outro debate a ser feito, há uma consulta efetiva. É efetivamente aquele caminho? Provavelmente será, porque é um bem que está lá. Agora, como é que a gente escuta a sociedade nesse processo, né? Como é que a gente escuta os municípios, né? Nós temos Eu acho que esse todo processo debate. de licenciamento do empreendimento maior, ele é debatido exaustivamente no processo de licenciamento com a sociedade. E a gente acompanha vários processos em Minas Gerais, né? E a sociedade, na sua ampla maioria, ela é favorável. Agora, claro que nós temos que aprender com os processos negativos, né? E a sociedade hoje evoluiu muito, né? Onde você tem um processo de licenciamento, a sociedade, na sua ampla maioria, tirando as madame, Edmilson, as madame, ela manda os seus funcionários para as audiências públicas porque ela não quer, né? Que às vezes uma mineração que está perto do sítio dela, doutor Bica, né? Ali ela não quer, que às vezes vai desvalorizar o sítio dela, mas vai gerar milhares de empregos naquela região ali. Nós temos municípios de Minas Gerais onde os ricos, né, que tem os sítios, né, que tem os aras, não quer mineração de jeito nenhum, porque às vezes passa um caminhão na porta, né, às vezes aumenta o fluxo de pessoas, doutor Bica, né? Mas o trabalhador pobre que está ali, o pequeno produtor que vai vender sua produção no aumento da economia, ele quer sim. Agora, sim, nós temos que ter a mineração respeitando as comunidades, uma mineração dentro das regras das legislações ambientais, mas na ampla maioria. Quem não gosta são as madames. Mas na hora de usar o telefone, Edmilson, elas adoram telefone. Na hora, elas adoram computadores, adoram joias, né, bacanas, adoram iluminação, adoram tudo. E a mineração, ela é necessária para a vida do homem na Terra. Deputado, no segundo bloco a gente vai falar sobre meio ambiente. Deputado, rapidinho que eu preciso ir para o intervalo. Tá, porão, é só para dizer que então quer me forçar a defender as madames aqui. Não, você não, você do pessoal. Não pode. Mas o que eu acho, para a gente entrar no intervalo, é que um dos problemas da medida 790 é que faz referência à recuperação ambiental. Tinha que tratar de forma mais detida a questão dos impactos ambientais. Vamos falar nisso no segundo bloco. E também os impactos sociais. Porque se há madame e deve ser respeitada enquanto família da tradição, daquele sítio, aquela casa, mas é a que mais pode resistir a um ataque, ao impacto. Porque tem condições. O grande problema são as comunidades indígenas, quilombolas. Quer ver Belo Monte? 120 quilômetros ensecado do rio Xingu. Agora, só a primeira célula da Belo San, para tirar ouro, e que não é só ouro, são 3,6 km por 3 km, assim. E haja perfurar e arrancar com máquinas grandes, draglines, poderosas. Não vai criar emprego nenhum. Só que o pescador não tem como pescar, as comunidades ribeirinhas, os indígenas, um processo de crise social enorme. Quem vê os noticiários sobre Altamira e a região Xingu como um todo, violência aumentando, o narcotráfico tomando conta. Então, pessoal, isso não pode ser uma coisa periférica, tem que ser tratada com cuidado. Nós vamos tratar no segundo bloco. Para que a gente não
Mas Segundo concordo com bloco, você. Não deputado cria Leonardo problema. Quintal, eu preciso ir para o Concordo com você, intervalo. te dou No razão segundo nesse bloco, caso. nós vamos falar sobre a criação da agência reguladora, sobre questões ambientais e trabalhistas. Se você não participou do nosso debate, ainda dá tempo. 61-99620-2573, manda sua mensagem para o WhatsApp ou entra no nosso bate-papo youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. A Expressão Nacional volta já já, não saia daí. A Expressão Nacional está de volta e hoje a gente debate as 3 medidas provisórias do governo que alteram as regras de mineração. Eu recebo o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, Marcos Dalfabro, pesquisador do Centro de Estudos e Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, o diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, Vitor Bica, e o deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais. Deputado, no primeiro bloco a gente falou várias vezes sobre a questão da transformação do DNPM em uma agência reguladora. E a gente sabe que as agências reguladoras no Brasil, na teoria, elas têm um funcionamento muito bom. Mas na prática, talvez a única agência que realmente conseguiu assim, um status maior de agência reguladora seja a ANEEL. As outras agências, em maior ou menor escala, elas acabam muito mal cuidadas, elas são tomadas, vamos dizer assim, e isso tem a atividade delas é muito difícil. Como é que a gente pode garantir que não vai acontecer com a ANM, Agência Nacional de Mineração, é isso que vai substituir o DNPM, o que aconteceu com várias outras agências reguladoras? Por exemplo, as multas estão sendo aumentadas, mas essa agência vai ter efetivamente capacidade de fiscalizar e de aplicar as multas e, melhor, de ver essas multas efetivamente serem pagas? Olha, a multa, ela sempre deve ser evitada, né? Porque a gente quer que o minerador, qualquer atividade, que ela possa cumprir com a legislação brasileira. Então, deixa eu começar pelas taxas, né? A agência, todo órgão público, deputado Edmilson, você tem que ter orçamento para trabalhar. Não adianta, eu volto a dizer que no primeiro bloco eu disse, o Brasil é um país que tem belíssimas leis, mas essas leis têm dificuldade na sua execução porque o órgão público não tem estrutura para executar a lei. Então, aí que está, Maristela, a minha grande, não vou dizer briga não, dilema com o governo, porque o governo, mais uma vez, quer criar uma agência sem orçamento. Então eu vou ajudar o governo a entender que não adianta criar uma agência que não tenha orçamento. Então, nas nossas audiências públicas, eu vou mostrar para o governo que ele precisa, primeiro, cumprir a lei. Porque a lei hoje, que criou o departamento, o doutor Bica pode me ajudar nisso, ela determina, Edmilson, que cota parte da CEFEM que vai para a União seja repassado para o departamento. E a União, Maristela, nunca cumpriu o que a lei diz. Então a União está, neste caso, prevaricando na lei. Por exemplo, hoje o orçamento do DNPM, 50 e poucos milhões de reais, né, doutor Bico? 56 milhões de reais. 53 milhões de reais. Nós deveríamos hoje, se a lei fosse cumprida, ter um orçamento acima de 150 milhões de reais. Então, o que nós estamos mostrando para o governo? Primeiro, cumpra-se a lei, repasse o que a lei determina. Segundo, nós estamos criando taxas, né, para que haja fiscalização. Essas taxas, o governo não pode apropriar dessas taxas. O governo tem que deixar esses recursos para o departamento, para que ele possa equipar, para que ele possa ter um sistema de informática adequado. Hoje, Maristela, o deputado Edmilson, no departamento, tudo é papel. Se pegar fogo, perde-se tudo, né? Nós temos que digitalizar tudo. Nós temos que tornar os processos mais dinâmicos. Os servidores hoje do DNPM têm uma defasagem salarial, hoje, de quase 50% comparado com o servidor das agências. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, governo, cumpre-se a lei. Segundo, colocar a nova agência na lei das agências, que o governo não mandou assim. Terceiro, colocar no projeto de lei que as emolumentos, taxas e multa é a última das coisas, porque quando você multa uma empresa é que ela está errada.
Então, nós não queremos que as empresas sejam multadas. O órgão tem que trabalhar para orientar as empresas no cumprimento da lei. A última coisa que um órgão público deve fazer é multar. Primeiro, orientar. Que esses recursos de taxas, multas e emolumentos e o governo cumprindo a determinação legal, que a agência tenha um orçamento entre 450 a 550 milhões de reais. Se nós conseguirmos isso, nós vamos ter um departamento que vai poder fiscalizar a mineração ilegal. Ou seja, 10 vezes o que é hoje. Hoje, o que mais danifica o meio ambiente no país, a mineração ilegal no país. Que hoje o ilegal não está sendo fiscalizado, porque não tem como fiscalizar. Temos que dar condição para o departamento de estar presente no território nacional. Eu quero ouvir, então, o diretor do DNPM, Vitor Bica. Eu tenho aqui uma pergunta de André Luiz, de São Miguel dos Campos, Alagoas. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se o governo pretende criar o órgão, né, que fiscalize tanto a arrecadação de tributos como os impactos ambientais que possam vir a acontecer com a extração de minerais, como tomar medidas de prevenção antes de qualquer desastre. Então, eu gostaria que o senhor respondesse, o André, e respondesse a mim o seguinte: o deputado Leonardo Quintão comentou numa audiência pública aqui na casa que existem cerca de 20 mil processos de exploração mineral, falando de maneira geral, parados no DNPM por falta de estrutura. É isso mesmo? A agência desburocratiza isso? Deixa eu só para contextualizar. Na verdade, o DNPM hoje é um órgão que completou, em março último, 83 anos. Então, hoje ele estaria com 83 anos, 6 meses e 18 dias. Né? Ele é de 8 de março. É evidente que ele tem uma brilhante história. Ele contribuiu muito para o país, para o desenvolvimento, gerou riqueza, emprego, renda. Mas o modelo esgotou. Na década de 90, em 94, nós autarquizamos o DNPM. Né? Um esforço, foi o primeiro movimento de um órgão público no caminho dessa visão de futuro de agências reguladoras. À época se falava em agência executiva. Mas nós autarquizamos o DNPM e paramos. Todos os demais segmentos, comunicações, energia, petróleo, eles continuaram e foram, seus departamentos foram transformados em agência. Né? Houve o salto de qualidade e nós continuamos sendo departamento. Mas o governo trabalhou sempre na última década, nas 2 décadas últimas, trabalhou com a perspectiva de transformar o departamento em agência. Tanto que os concursos foram muito escassos e cada ano, deputado Quintão, o orçamento minguava mais. Né? Quer dizer, então o governo sinalizava na prática que trabalhava com a perspectiva de uma transformação administrativa. E por que a agência? Porque a agência tem os mecanismos que vão nos possibilitar a gente dar esse salto de qualidade. Por exemplo, a diretoria vai ser uma diretoria colegiada, com indicação, nomes sabatinados pelo Senado Federal, com mandato fixo de 5 anos e sem direito à recondução. Ninguém vai estar numa diretoria da agência pensando o que tem que fazer para continuar no próximo mandato. Não tem outro mandato. As reuniões do colegiado vão ser públicas, com pauta definida, com direito ao contraditório às partes envolvidas. Toda resolução a ser baixada vai ser precedida de uma avaliação de impacto regulatório. Vai ser colocado em consulta pública. Quer dizer, então são mecanismos que vão inovar de forma contundente. Sem falar na questão de pessoal, que o deputado Quintão nos pautou aí com muita propriedade. Há uma defasagem de décadas. Há um desestímulo no servidor, porque ele está pouco valorizado. Então, precisamos capacitar, precisamos remunerar melhor, precisamos colocar sangue novo, precisamos oxigenar, precisamos agregar tecnologia nos procedimentos. Então, tudo isso só é possível num novo modelo administrativo. Agora, especificamente sobre a pergunta do André, na verdade, nós somos concorrentes na fiscalização ambiental. Nós não outorgamos nenhum título de mineração sem a competente licença ambiental. Então, a responsabilidade primeira pela fiscalização ambiental é do órgão ambiental que concedeu a licença. Nós concorremos para a fiscalização. E para isso, nas medidas provisórias do Código de Mineração, nós estamos introduzindo textualmente a obrigatoriedade do fechamento de mina. Quer dizer, isso vai ter que ser pactuado com o órgão ambiental e vai também estar sob a nossa fiscalização. Então, são avanços que a sociedade está exigindo e que a gente crê e tem a certeza de que no modelo da agência isso vai ser possível de ser alcançado.
Marcos, a sua avaliação sobre a questão ambiental. Essas medidas provisórias, elas contribuem nessa questão de melhorar a fiscalização, de melhorar a gestão, principalmente antes de começar a exploração na mina, para que as coisas aconteçam como devem acontecer? Eu concordo com a avaliação que o Vitor Hugo traz, né, da importância de você ter uma agência, né, ou seja, você profissionalizar a atuação do departamento, né, viabilizando a exploração mineral. E também comento aqui o que o deputado Leonardo trouxe, né, não se discute a importância da participação da renda mineral no desenvolvimento do país. Isso está dado. A forma é como isso é feito, em que condições isso será feito, como se dá a participação, e mais uma vez eu retomo isso, que eu acho que é um tema que é relevante, da participação dos municípios, da localidade, nessas decisões. O deputado mencionou, mas o licenciamento ambiental tem audiências públicas onde esse debate é realizado. Mas não é o local para ser feito esse debate. As audiências públicas no licenciamento ambiental tem questões específicas a serem debatidas. A tomada de decisão sobre o empreendimento é a que eu me refiro. A tomada de decisão, vai existir a mineração em determinado município, o licenciamento ambiental vem depois disso, a decisão já foi tomada. O licenciamento ambiental vem para olhar os impactos decorrentes daquele aproveitamento, do minério que está naquela localidade e dar conta de alocar todos os impactos e dar resposta àquelas questões que estão agredindo o meio ambiente. Agora, o licenciamento também não é capaz de absorver toda a demanda que está colocada para as localidades. É verdade que o empreendedor tem que responder, e o licenciamento isso faz, quando faz análises socioeconômicas, por exemplo, que não são só impactos ambientais, em prover leitos de hospital, em prover melhorias no transporte público, em prover saneamento. Escolas, condicionante ambiental certamente faz isso. Agora, isso chega no tempo devido? Isso chega de forma a, de fato, a responder aos desafios que a região está enfrentando? Isso não deveria ser feito previamente, com políticas públicas robustas, que chegassem e, inclusive, financiadas pela própria CEFEM e por outros mecanismos, que de forma tempestiva respondesse aos problemas que a mocidade vai enfrentar lá na frente, e depois se joga isso tudo nas costas do licenciamento ambiental? A gente defende de forma vigorosa que o licenciamento tem que ser fortalecido. E defende de forma vigorosa que o IBAMA, assim como a agência, tem que ser fortalecida para responder aos seus desafios. Agora, não é só o licenciamento que deve carregar toda a pauta de demandas de um município que está enfrentando investimentos fortes e, portanto, vão ter que responder na mesma proporção aos desafios que são ali colocados, né? A demanda, ela é enorme. E a legislação, ela não alcança isso, né? Ao prover aumento da liga do CEFEM, ao indicar isso, ok, teremos mais recursos que a gente tem que analisar de forma cuidadosa como eles são aplicados. Ao ter uma agência fortalecida, certamente você tem processos de fiscalização que podem, inclusive, desde a autorização, já ir trabalhando questões que são necessárias para o efetivo resultado da mineração. Agora, outras questões são necessárias que a legislação ela não consegue responder, né? Então, o debate ele ainda é insuficiente para trazer resultados que garantam o pleno desenvolvimento daquela região. Deputado Leonardo Quintão, o senhor quer falar? Eu queria aproveitar e eu quero contribuir com o que o professor falou. Aí eu quero colocar uma pergunta para o senhor nessa linha do que ele está falando. A medida provisória 790, são 3 medidas provisórias, gente, 789, 790 e 791. Ela autorizou as empresas a extraírem substâncias minerais antes da outorga da concessão da lavra. Nessa linha do que o pesquisador Marcos está falando sobre pensar-se tudo antes, essa é uma boa medida na sua avaliação? Olha, isso aí é uma medida para ajudar o empreendimento a ser implantado, né, doutor Bica? Né, que é uma espécie de uma guia de utilização. Exatamente. Então, por que disso? Porque vários mineradores ele não têm condição de financiar o seu empreendimento na sua totalidade. Então, você dá ao minerador uma oportunidade de extrair uma pequena parte, toda guia é uma pequena parte, para que ele possa financiar o seu projeto. Mas veja bem, Edmilson, lá em Minas Gerais, quando você vai discutir uma implantação de um projeto de mineração, quando sai o projeto, acontece uma espécie na região de euforia, porque vai ter emprego, Edmilson.
Hoje no Brasil, nós somos quase 15 milhões de desempregados. O que está acontecendo com os jovens? Eles vão para a periferia da cidade para tentar um emprego. E o que a mãe mais quer é o filho perto, é uma filha perto. Então, quando tem um projeto, uma expectativa de projeto, toda a comunidade carente, ela quer, porque gera emprego em todas as áreas na sociedade, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Agora, o debate de implantação, concordo com o senhor, professor, mas é o seguinte, o povo brasileiro está desempregado. E o que mais quer é geração de renda e emprego, respeitando as legislações. Agora, para ter CEFEM, tem que ter geração, tem que ter produção. Não adianta a gente discutir não adianta a gente discutir a socialização da CEFEM, e a maneira mais fácil de socializar a CEFEM é que nós fizemos, Edmilson, né? Que a CEFEM não pode ser usada, eu coloquei na lei que eu coloquei aqui, e está para o senador Flecha de Lima analisar, que a CEFEM não pode ser utilizada para bancar festa de município, que muita CEFEM lá no Pará, Edmilson, se você vê lá os municípios, bancando festas cinematográficas, né? Bancando estruturas desnecessárias. A CEFEM, eu coloquei no projeto de lei, ela, na sua obrigatoriedade, ela deve ser utilizada para educação, saúde e infraestrutura nos municípios. E pegar 10% das CEFEMs dos municípios mineradores e colocar para os municípios impactados pela mineração. Que isso vai ajudar na infraestrutura, no hospital, na educação, mas muito recurso da CEFEM foi muito desperdiçado por municípios bancando cantores milionários, fazendo festa. Se você vê em municípios, principalmente no Pará, que tem lá a produção da Vale, município miserável, que não priorizou no desperdício da CEFEM no município e aplicando muitas vezes, e na maioria das vezes, em festas milionárias que passam de uma madrugada para outra. Deputado Edmilson Rodrigues, eu gostaria que o senhor comentasse, eu sei que o senhor quer comentar esse assunto, mas eu gostaria que o senhor falasse também sobre a questão das cooperativas de garimpeiros. Qual o impacto que esse conjunto de mudanças pode trazer positiva e negativamente para as cooperativas de garimpeiros? Então, alguns pontos assim sobre o debate global. Em relação a 789, que discute e aperfeiçoa, vou usar o termo assim, a CEFEM, essas alíquotas de royalties, tem um aspecto que eu penso muito positivo, que é a redução de 2% para 1,5% para os agregados utilizados na construção civil. Não há concreto, sem seixos, sem brita, sem areia, sem silt em alguns casos, argila necessária. No Acre você não tem pedra, então não é à toa que se usa o tijolinho maciço de argila para pavimentar vias. Se você, então, reduz, você tem condição de incrementar a economia por um segmento da indústria que absorve mão de obra de baixa qualificação. Então, é aquele desempregado que consegue se adaptar. Logo, ele virou operário, ajudante de pedreiro, enfim. Mas tem um lado negativo, porque se agride a autonomia dos municípios e se retira um direito já estabelecido. O município que produz areia, ele tem que ter o direito de licenciar aquele empreendimento, porque ele é obrigado a ter um plano diretor urbano. E não há contradição, a não ser que haja uma competência de fora do município, haverá uma contradição brutal. Quem é o governo federal que decide que aqui vai ser licitado para uma empresa explorar, por exemplo, o agregado tipo areia mesmo que seja, né, porque é importante para gerar emprego para a construção civil, e aquilo vai trazer todo um descontrole do planejamento urbano, isso é inadmissível. Então, esse é um debate que eu vou fazer, espero que nós consigamos, de uma, reduzir é bom, mas dar competência ao município para não estabelecer uma crise profunda, de competência, de autonomia, mas também uma crise social advinda da falta de controle sobre o planejamento do desenvolvimento urbano. Aí, Edmilson, mas lá para o Apebas vai ter que autorizar a exploração do minério de ferro? Canaã dos Carajás é que vai definir a exploração do minério do cobre? Aí são grandes minas, né? E, naturalmente, não há possibilidade de deixar isso sob o controle do município. Como é que você tem
Minas que extrai 1,5 milhão ou mais toneladas de minério por dia. Você sabe que o maior trem do mundo é o que faz Parauapebas, Carajás, até Itaqui no Maranhão? É o maior trem do planeta. Por quê? Porque a produção é imensa. Ele vai com minério e volta trazendo irmãos do Piauí, do Maranhão, que vêm contribuir com o Pará, mas também acabam se tornando favelados, sem emprego, sem escola, sem moradia digna. Porque a infraestrutura porque a citada crise pelo social, Marcos porque o não minério foi- produz grana, mas não produz os empregos demandados, porque, em geral, basta dizer, descobriu-se uma mina de diamantes. Às vezes, aquele município tem 3 mil habitantes. Chegam 40 mil garimpeiros. Como é que se sustenta? Né? Eu acho que esse é um aspecto importante. Agora, esse aspecto relacionado às cooperativas, há grandes, médias e pequenas cooperativas. No entanto, o fato de ser cooperativa, de representar uma coletividade, a meu ver, já tem um lado positivo. É melhor, por exemplo, se eu tivesse que explorar o ouro e outros minérios lá, na curva grande do Xingu, eu preferiria criar mecanismos para que cooperativas, com algum grau de mecanização, ajudassem na exploração do minério. O que ocorre hoje? Entregou-se para uma empresa, antes de Belo Monte ser concluída, aliás, está com a obra, com a operação paralisada por decisão da Justiça, porque não cumpriu os requisitos do licenciamento ambiental. Eram 40 condicionantes. E as condicionantes indígenas, por exemplo, quase nenhuma foi cumprida. Algumas na marra eles foram obrigados a cumprir. Então, veja só, as cooperativas, os empreendimentos que realmente geram emprego são positivos. Porque, como eu te falo, na hora que chegam as máquinas, tem um gerentão ali, alguns engenheiros, uns operadores de máquina. É tipo agronegócio, você vai ver 100 mil hectares. Uma gigante máquina plantando e depois uma gigante máquina fazendo a colheita. Então, da mesma forma, o minério ele tem que ser gerador realmente de emprego. Agora, terceiro e para concluir, baseado no licenciamento. Porque o licenciamento, ele, primeiro, um diagnóstico do território brasileiro. É um absurdo, apesar dos 83 anos, que nós não tenhamos, porque não foi prioridade. Certo? Georreferenciada. Porque as grandes empresas sabem onde está o cobre, o ouro. Né? Agora, o Estado brasileiro tem que saber onde estão as suas minas. É o Estado brasileiro. Ainda que, não dá para evitar, já é assim feito, certas minas, como eu falei, Carajás, a Vale é que explora. Né? Eu falei em Belo San. Agora, veja só, eu tenho uma crítica a essa espécie de licenciamento antecipado. Porque foi o que ocorreu com Belo Monte. A empresa começa com uma guia e vai tornando o fato consumado. O problema é que aqui ela pode estar incomodando algumas poucas madames, que vão ali de vez em quando porque tem um apartamento de 3 milhões de dólares no centro de Belo Horizonte ou de Belém. Agora, mas se esse empreendimento atingir uma comunidade indígena quilombola, a destruição é quase que imediata, pessoal. Então, deputado, não dá para a gente permitir que as comunidades que estão desprotegidas fiquem ainda mais desprotegidas, corram risco, em nome do desenvolvimento da criação do emprego. Porque eu concordo, Vitor, eu concluo com isso, que os grandes projetos trazem alguma modernização, mas é incompleta. Olha, que se você for na Serra dos Carajás, na vila onde moram os técnicos e engenheiros, quase todos de fora do Pará, você beija o chão, não tem lixo, é uma lindeza. Mas agora mesmo a Justiça condenou a Vale a pagar 51 milhões de indenização. Por quê? Porque o níquel explorado está matando os índios Xicrim, Caiapó. Então, veja só. Deputado, eu preciso encerrar o programa, mas o diretor do DMPM, que parece que quer falar rapidamente. Não, rapidamente, o deputado Edmilson abordou a questão de Carajás. Eu acho que é um belo exemplo do quanto esse tema precisa ser debatido. Né? Nós temos em Carajás, na mina da S11D, da Vale, um investimento de 16 bilhões de dólares. E a mina fica no meio de uma floresta nacional de Carajás. Se tu pegares uma imagem de satélite e olhar,
tu vê lá uma mancha verde. O que é a unidade florestal está preservada. Agora, o entorno da unidade, a pressão antrópica chegou no limite da unidade. E dentro da mancha verde, tu enxerga 3 pontos, que é onde estão a mina. Então, é uma questão que tem que ser avaliada. É um debate importante, quer dizer, os gestores públicos, deputado Quintão, têm que estar preparados para administrar essa pressão antrópica, que ela ocorre, deputado Edmilson, ela ocorre. Agora, é preciso debater esse assunto. Senhores, o deputado Leonardo Quintão falou no início do programa, ele achou que ia ser muito tempo, mas o nosso... fazer um apelo ao Quintão. Eu não tenho tempo, deputado, o Conselho Nacional de Política Mineral. Deputado Edmilson Rodrigues. Isso é fundamental, mas tem que ser democrático. Nós criamos o conselho e democratizamos, né? Agora nós vamos implantar. Olha só, são 3 medidas provisórias. 789 tem como relator o deputado Marcos Pestana, PSDB de Minas. Então você pode acompanhar esse debate e falar com o deputado Marcos Pestana. A 790 é relatado pelo senador Flecha de Lima, mas o senhor é membro integrante da comissão? Toda a comissão, então, são de 2 comissões. Né? Deputado Edmilson Rodrigues, PSOL do Pará. E a 791, o deputado Leonardo Quintão é o relator. Senhores, eu quero agradecer a todos. Deputado Edmilson Rodrigues, pessoal do Pará, muitíssimo obrigada por sua participação. Vitor Bica, diretor-geral do DNPM, futura agência, muitíssimo obrigada também por sua participação. Marcos Dalfabro, pesquisador da GV de São Paulo, muito grata. Deputado Leonardo Quintão, PMDB de Minas, muito obrigada também. Só encerrar falando para o deputado Edmilson, vamos proteger os quilombolas, os índios, mas não vamos impedir o Brasil de desenvolver por causa das madames. Não. Você de casa que acompanhou esse debate... Esse debate continua no Congresso Nacional, é importante que você acompanhe esse debate. Na próxima semana, o Expressão Nacional vai falar de combate às drogas e à violência. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Até lá.